Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Excepcionalmente, estamos gravando o nosso podcast do Grupo de Conjuntura numa terça-feira, porque saiu o dado do PIB, ou os dados relativos ao Produto Interno Bruto, e nós vamos, então, comentar aqui em cima, resolvemos comentar em cima do laço, né? Bom, eu vou comentar, vou começar fazendo um comentário bem geral e sobre uma questão que me preocupa muito a respeito do desempenho do PIB. Depois a Margarida e o Lixa vão analisar com mais detalhes outros aspectos desses resultados. Bom, o crescimento do PIB, que foi de 0,8% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, foi praticamente em linha com as expectativas, ligeiramente acima, praticamente em linha, mostra uma economia que continua crescendo bem. 0,8, se a gente for analisar, dá 3,1%. Se a gente comparar, entretanto, o primeiro trimestre com o igual período do ano anterior, temos aí ou os quatro últimos trimestres, quanto os quatro trimestres anteriores, vai dar aí uma taxa em torno de 2,5%, que é apenas um pouco inferior aos 3% dos últimos 2 anos, mas ainda é muito bom por vários critérios, né? Aliás, muitos analistas têm salientado esse momento muito favorável da economia brasileira. Eu mesmo já utilizei o adjetivo virtuoso para qualificar, ou virtuosa, para se qualificar a situação da economia brasileira nos últimos meses. De fato, o crescimento da economia no ritmo em que vem ocorrendo tem levado a um forte aumento da demanda por trabalho, né? E uma queda bastante acelerada da taxa de desemprego. Só para lembrar, na pandemia, a taxa de desemprego chegou a bater quase em 15%, e agora em abril estava em 7,5%, a metade, né? Isso é fruto do crescimento continuado da economia. Além disso, refletindo esse mercado de trabalho mais favorável, os salários também vêm tendo aumentos reais substanciais, próximo a 5% nos últimos 12 meses, de acordo com a PNAD. E, por fim, para coroar essa situação macroeconômica virtuosa, a taxa de inflação continua baixando, a despeito do crescimento do PIB, do emprego e dos salários reais. Uma pergunta relevante, ou talvez até a pergunta relevante nesse momento, é se essa situação que nós estamos vendo é um novo normal, que já está aí há alguns anos, ou se é um quadro favorável transitório, que tende a ser revertido no futuro. A minha resposta, não sei dos meus colegas aqui, mas a minha resposta a essa pergunta é que muito provavelmente essa combinação virtuosa está perto do fim. A razão fundamental para essa minha posição é que há um claro descompasso entre o crescimento de demanda e produto e oferta. Eu não estou me referindo aqui a um descompasso entre demanda e produto efetivo, que de fato ocorreu no primeiro trimestre do ano. A gente pode estimar, a partir dos dados divulgados pelo IBGE, que a demanda interna, dada pela soma de consumo privado, público e investimento, subiu 1,6% no primeiro trimestre, contra o trimestre anterior. Ou seja, o dobro do crescimento do PIB. Isso aí bateu nas contas externas, diminuiu o superávit. As importações cresceram muito mais do que exportações. Mas eu estou me referindo aqui, o que eu acho mais importante não é nem esse descompasso, é o descompasso entre a demanda, entre o crescimento da demanda e o crescimento potencial da economia. É, Há várias maneiras de se medir esse crescimento potencial, mas a minha preferida, assim, por uma questão de simplicidade, é dada pela combinação do crescimento da força de trabalho combinada com o crescimento da produtividade do trabalho.
eu já falei aqui num podcast anterior que a minha estimativa para o crescimento potencial da força de trabalho, aqui entendida como a população entre 14 e 65 anos, é, é, a PIA, a população em idade de trabalhar, né? Entendida como população entre 14 e 65 anos, o crescimento desse potencial de oferta de trabalho tem sido é atualmente de cerca de 0,4% ao ano, 0,4% ao ano. Então, um dos componentes do crescimento potencial. O outro, que é o crescimento da produtividade do trabalho, nos últimos 4 anos foi 0,5%. Se a gente pegar 10 anos, foi muito bem, aí chegou a ser negativa, mas nos últimos 4 anos, 0,5%. Isso, se a gente for pegar esses, combinar esses dois números, dá um crescimento potencial abaixo de 1%, 0,9%. É, Se a demanda cresce a 3%, o chamado hiato do produto se fecha rapidamente, botando esses dois lados, o crescimento do produto potencial, da oferta potencial, e o crescimento da demanda, né? E é isso que está acontecendo. É, no curto prazo, há uma folga e há vários ajustes possíveis. Uma folga que é o desemprego. Essa folga dada pela taxa de desemprego, ela já está se tornando muito pequena. O desemprego já está no nível baixo pelos padrões históricos. Há também outros ajustes que podem, eventualmente, até adiar um pouquinho a colisão da economia, ou seja, do produto efetivo, com seu nível potencial. Quando houver essa colisão, a economia fica obrigada a crescer menos de 1%. Um desses mecanismos de ajuste que podem eventualmente adiar esse choque é o aumento da taxa de participação, isso é, o aumento da população que não estava no mercado de trabalho, não estava voltada para o mercado de trabalho, ela se voltar para o mercado de trabalho, estimulada por algum motivo, por exemplo, podendo esse motivo ser o aumento dos salários reais, que é uma coisa que está ocorrendo, ocorre em alguma escala, mas que tem limites claros, né? Isso aí não vai muito longe. O outro ajuste possível para evitar um aperto excessivo no mercado de trabalho é o aumento da produtividade do trabalho, em relação ao que tem sido nos últimos 4 anos, ou se quiser nos 10, ou se quiser nos últimos 40 anos. Se medir nos últimos 40 anos, é o mesmo 0,5% de aumento da produtividade. O Brasil tem ido muito mal nesse aspecto, né? Agora, o que poderia levar a um aumento relevante da produtividade no curto ou médio prazo? Uma melhoria no nível educacional é uma coisa que leva muito tempo, né? A partir do momento em que você começa a implementar políticas adequadas, né? Então, isso não é uma coisa de curto ou médio prazo. Uma outra alternativa seria importante, né? Tem várias outras menores, mas uma outra muito importante seria aumentar o estoque de capital para o trabalhador. Mas isso depende da taxa de investimento. A esse propósito, o resultado do PIB até trouxe um número aí bastante positivo para essa variável, porque o investimento cresceu 4,1% contra o trimestre anterior. Crescimento muito forte, muito expressivo. Porém, infelizmente, mesmo com esse crescimento, o investimento ainda se encontra no nível baixíssimo por comparação histórica, por comparação com outros emergentes e por comparação com o que seria requerido para a economia crescer. É, a taxa de investimento ficou em 16,9%, 1,1 abaixo da média dos últimos 30 anos, que é 28 anos, que é o período que a gente tem esse dado de PIB trimestral. E essa média dos últimos 28 anos já é uma média muito baixa, 18%. Ficou em 16,9% no último trimestre. Então, estamos muito longe ainda do que seria, digamos assim, uma taxa de investimento satisfatória. Agora, a gente pode se perguntar assim, "Bom, é verdade? Isso aí foi uma questão discutida aqui
Ano passado, a produtividade cresceu, especificamente no ano passado, mas cresceu 1,5%. Mas isso foi por fatores transitórios, efêmeros, e ela já está caindo de novo. Se você pegar esses dados do primeiro trimestre aí do PIB, combinar com os dados do crescimento da população ocupada na PNAD, do primeiro trimestre do ano, a gente vai ver que o PIB cresceu em relação a um ano antes, aquele dado que eu já falei, 2,5%. A produtividade cresceu 0,1% e a população ocupada cresceu 2,4%. Então, foi um crescimento basicamente em cima do crescimento da ocupação. Do, nesse primeiro trimestre em relação igual ao trimestre do ano anterior. É, aliás, foi essa a razão da forte queda na taxa de desemprego que está ocorrendo. Em suma, o que eu quero dizer com tudo é o seguinte: uma série de fatores conjunturais podem antecipar ou postergar a queda do ritmo do crescimento do PIB. Por exemplo, o comportamento nos próximos meses, ou no próximo 12 meses, digamos, da taxa de juros, ou o aumento ou redução da incerteza dos agentes econômicos face à condução da política econômica, em particular a política fiscal. A evolução da conjuntura mundial. Todos esses são fatores que podem adiar ou antecipar a queda do ritmo de crescimento. Mas, considerando-se os fatores fundamentais a que eu me referi, né, do potencial de crescimento da economia, etc., me parece que as chances de uma desaceleração importante ocorra num prazo não muito longo. Eu acho que isso é uma chance muito grande. Em suma, né, o que me parece é que o momento virtuoso da economia, que eu me referi no começo aqui da minha exposição, está se aproximando do fim. Agora, então, feita essa introdução assim, bem geral, que a gente contrasta aqui um resultado bem positivo do PIB, mas com perspectivas bastante preocupantes, eu passo então aqui para a Margarida, que vai aqui nos falar de vários outros aspectos desse É, resultado do PIB do primeiro trimestre. Na verdade, eu queria salientar um grande aspecto que eu acho que responde fortemente por esse bom desempenho da economia brasileira nesse primeiro trimestre, né? Que é o impulso fiscal. A gente está tendo aí enormes estímulos fiscais. Então, só para a gente ter uma noção de grandes números, né? Se a gente pegar os gastos do governo central, as despesas primárias do governo central, de janeiro a abril deste ano e compará-las com janeiro a abril do ano passado, elas cresceram acima da inflação 12,7%. Mas não é a melhor comparação. Por quê? Porque no ano passado, em dezembro, houve o pagamento de 92 bilhões de reais em precatórios. E isso, na época em que foi divulgado e foi feito esse pagamento, isso melhorou muito as projeções do PIB para o primeiro trimestre, porque grande parte desses precatórios é INSS, então isso vai se traduzir em consumo, como de fato se traduziu. Se então a gente fizer uma conta um pouquinho, num período um pouco diferente desse, se eu pegar dezembro do ano passado e comparar com abril, dezembro, abril, e fazer a mesma comparação, dezembro de 2022 contra abril de 2023, o crescimento real do gasto primário, que incorpora duas parcelas importantes de pagamentos precatórios, foi de apenas 26%, acima da inflação. Enquanto que a receita líquida, neste período, cresceu 7%. Então, é um impulso fiscal, né, de 26%, um crescimento acima da inflação, que isso dá quase 1% do PIB. 1% não, desculpa, muito mais do que isso. 1 trilhão de despesa primária. Então, isso dá quase 10% do PIB, né? É um impulso que explica fortemente esse aumento do consumo. Então, claro, os gastos primários daqui para frente não poderão continuar com o fôlego que estão, porque você claramente tem um descompasso aí entre despesa e receita, né? Então, na verdade, daqui para frente, esse ímpeto
que nós tivemos para melhorar muito o consumo das famílias, ele não vai ter mais daqui. Então, a gente tem aí também mais um elemento, além desse que o Francisco Eduardo colocou, desse descompasso, desse estamos batendo no teto da capacidade produtiva, tem um impulso fiscal que não há como ele se manter para os próximos períodos. Então, isso também é um elemento adicional que, quando a gente olha para frente, a gente diz, eu acho que nós chegamos ao máximo desse círculo virtuoso que a gente teve aí no primeiro trimestre. Bom, eu gostaria de complementar o panorama que Francisco Eduardo e Margarida estão colocando da economia brasileira, fazendo alguns destaques, não? Então, como Francisco Eduardo colocou, o consumo cresceu bastante, Margarida também destacou esse ponto, cresceu 1,5% contra o trimestre anterior, na série dessazonalizada. Margarida destacou a importância do impulso fiscal, teve um pagamento de precatórios em dezembro, acho que teve outro em fevereiro também, de 30 bi, tá? E teve também o aumento, o ajuste do salário mínimo acima da inflação, que também tem sido destacado. E está começando também o crédito a se desenvolver, esse ponto tem impulsionado o consumo, a Margarida destacou esse ponto. Um tema importante é que esse aumento do consumo tem provocado uma queda da taxa de poupança, tá? Ou seja, um pouco na linha do panorama que Francisco Eduardo está destacando, não, uma demanda agregada crescendo mais que a oferta, não, que o produto significa vai significar uma redução da taxa de poupança, ela ficou em 16,2%, tá? Abaixo da taxa de investimento que Francisco Eduardo destacou, 16,9%, tá? Então, o aumento do consumo teve esse efeito de reduzir a poupança. Para quem pensa trajetória de mais longo prazo, é um problema, está num patamar bastante baixo. E outro ponto que Francisco Eduardo também destacou é que o setor externo, por esse mesmo sentido, também teve uma contribuição negativa, não? Francisco Eduardo destacou que a demanda doméstica cresceu o dobro do que cresceu o PIB, não? Basicamente porque as exportações cresceram 0,2% contra o trimestre anterior, mas as importações cresceram 6,5%. Tá? Ou seja, o setor externo teve uma contribuição negativa, que a gente poderia calcular um pouco maior que 1%, não? Negativo, enquanto que a demanda doméstica teve uma bastante bem maior. O outro lado então, é claro que dentro dessas importações deve ter tido também alguma demanda de bens de capital, já que o investimento, como Francisco Eduardo destacou, cresceu 4,1%. Então, de qualquer forma, o investimento está em um patamar baixo, não? Por volta de 7% do PIB. O outro lado desse consumo crescendo muito, pelo lado, quando a gente vai ver pelo lado da oferta, isso significou um forte aumento do setor serviços. Tá? O setor serviços cresceu 1,4%, e o 15º aumento seguido do setor serviços. Ou seja, o setor serviços tem há 15 trimestres que está crescendo. Tá? Tá? É muito associado ao comércio, que cresceu 3%, especialmente o comércio varejista, que está associado a esse forte aumento do consumo. Tá? Outros setores, como informação, tá? Basicamente, e comunicação, cresceram também dentro de serviços, mas acho que comércio varejista é um tema importante. A indústria ficou quase parada, não? Menos 0,1%. Cresceu um pouco a indústria de transformação. Tá? Os outros setores da indústria, a extrativa, a construção civil, eletricidade, gás, água e esgoto caíram. Mas também, então, o destaque para o lado da oferta é um forte crescimento de serviços que vai junto com esse aumento do consumo e que ajuda um pouco a compor o panorama que Francisco Eduardo, não? Junto com a história de que o setor externo, não, as exportações líquidas, tiveram uma contribuição negativa. Esses são os pontos, acho que, concordando com aquilo que Francisco Eduardo, ou destacando aquilo que Francisco Eduardo está
estava nos apresentando sobre o cenário para os próximos trimestres da economia brasileira ser um pouco mais pessimista, não? A economia está começando a dar sentidos de um crescimento de demanda, não? Ou seja, muito mais forte que não vai poder ser mantido durante nos próximos trimestres, por um período de tempo. O- Aqui a nossa visão é que no curto prazo o PIB continua crescendo bem, os resultados ainda são muito bons, porém, é, por vários ângulos aqui, eu, a Margarida, o Lício, mostramos os problemas para um futuro que provavelmente é um futuro próximo. A questão toda é quanto tempo ainda vai perdurar essa onda favorável, mas nos parece que há razões para ter bastante uma preocupação grande em relação ao desempenho futuro da economia. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.